Olá, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes, comecei nessa... Hoje, eu já estou até perdida da data. Hoje, dia 29 de janeiro, começando mais essa live aqui. Para quem não me conhece, sou jornalista, advogada, internacionalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. E hoje nós temos um assunto muito importante a falar, porque vocês sabem que a nossa prioridade aqui na página é tratar de direitos humanos. Então, hoje a gente vai tratar desse assunto. É claro que tem dia que eu sou obrigada, por causa dos direitos humanos, a entrar na seara geopolítica, porque os nossos especialistas no Brasil e fora do Brasil, eles gostam de omitir algumas questões que estão acontecendo, como as manifestações lá no Líbano, onde o Hezbollah está se levantando contra a população, e o nosso jornalista Amor Guga Chakra não está comentando a união das elites sectárias libanesas com o Hezbollah para manter uma estrutura corrupta que está levando o país a literalmente a uma falência, né? A questão econômica cada dia pior, o povo numa situação terrível. Então, eu sempre trago informações aqui que a grande mídia não costuma divulgar, né? Então, por isso que a página Ecoando a Voz dos Mártires vem sendo um referencial aqui. O assunto é o mundo muçulmano visto como ele é, sem aquela aparência linda das ideologias, né? Que muitas das vezes colocam Israel como verdugo, o pior Estado que existe no mundo, o que mais tem condenações da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, eu trago as informações que vocês não veem em lugar nenhum, eu garanto isso. E costumo trazer, como vocês bem sabem, boa noite a todo mundo que está entrando aí, meu amigo Moisés, que não falta uma, Cecília, José Pereira, Gil Silva, Del Ferraz, esse povo lindo que já está entrando aí. Eu já peço a você que está entrando, dá o teu like. Hoje o assunto é quente, gente, é muito quente. Eu preciso do like de vocês, preciso do compartilhamento. Eu estou bloqueada pelo Facebook para compartilhar essa live na minha página. Eu, às vezes, consigo fazer a tal a sala de vídeo, né? Então, vamos ver que né? Mas quase sempre eu não consigo. Então eu peço a você, eu não posso compartilhar essa live em lugar nenhum, em grupo nenhum, né? Mas você que não está bloqueado pode. Então vai agora nos grupos, vai na tua linha do tempo e compartilha e me ajuda nesse trabalho. Logo após terminar a live, eu vou levar esse vídeo também para o YouTube. Se você não conhece o nosso trabalho no YouTube, vai lá, se inscreve, bate lá, bate não, aperta lá, né, sei lá, no sininho de notificação para você receber lá informação, né, quando a gente vai fazer as nossas lives. Eu estou tentando aqui entrar na tal da sala de vídeo, mas o YouTube ainda não está permitindo, né? Vamos ver se em algum momento eles vão permitir. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá no Instagram, ecoando, underline, a underline, voz underline, dois underline, Mártires underline. Quem fez essa conta foi uma maravilha, né? Mas tudo bem. No YouTube estamos também. Outro detalhe. Quem quiser me seguir lá no Twitter, eu estou @DeiaEVM. Vai lá no Twitter e me segue e me ajuda. Ecoando também está no @EcoandoEVM. Vai lá, me siga nas redes e vamos levar a voz não somente dos mártires, mas vamos mostrar o que está acontecendo no mundo muçulmano. Aliás, gente, sexta-feira eu vou fazer uma live super especial, tá? Vai ser sobre uma treta que teve no Twitter, muito boa. Imaginem uma treta, gente. Deixa eu só anotar um negócio aqui rapidinho.
eu tomei conhecimento, perdão, é porque eu estou tentando compartilhar essa live. Eu tomei conhecimento de uma treta entre o queridíssimo, né, da esquerda, Guga Chakra, e o professor Salem, que também é queridíssimo da esquerda. Os dois tiveram pega terrível no Twitter, muito interessante, e houve uma competição de quem conhece mais o Islã, né? Os dois lá digladiaram e teve gente aí que se meteu no meio para defender o Guga, e com base nessa treta eu vou trazer informações que o professor Salem divulga e muito menos o Guga Chakra. Então, através dessa live, eu vou mostrar para vocês o que de fato está acontecendo, por exemplo, no Líbano, no Iraque, no Irã, que ambos os poderosos que estão brigando entre si não têm coragem de falar. E é claro que os dois têm motivo para não falar. Como eu estou fora disso, eu estou acima das ideologias, como vocês sabem, eu vou contar tudo. Então, sexta-feira, não percam, que eu vou falar sobre treta, ok? Então, vamos começar essa live. Demorou demais, tá? Qual é hoje o motivo da live de hoje? O que acontece é o seguinte: a gente está vendo muita discussão nas redes sobre a questão palestina. Quando o Trump tomou a posição de lançar esse... boa noite a todo mundo que está entrando aí, tá? Quando o Trump tomou a posição de lançar esse acordo, que ele chama Acordo do Século, muitos começaram a se levantar, a reclamar, dizendo: olha, tem que ter um Estado palestino, é um absurdo o que está acontecendo com os palestinos, que eles há décadas tentam esse Estado, como é que pode o Trump se meter nisso? É um absurdo. E eu vou dizer para vocês o seguinte: o Estado palestino, da forma que ele está sendo delineado pelos seus líderes, é um Estado que, de fato, não vai obedecer às leis internacionais em relação aos direitos humanos. Entendam bem, o que a esquerda hoje está lutando, quando a gente vê a esquerda, tem que formar um Estado palestino, Israel com ocupação e tudo mais. Entendam bem, o que deve acontecer primeiro nos territórios onde estão os palestinos é o seguinte: é que os palestinos, as lideranças, precisam primeiro se organizar, se unificar, né? E também cumprir as leis internacionais, abolindo a Sharia. Porque um dos motivos de Déia Fernandes, não dar apoio à criação de um Estado palestino é porque, de fato, se esse Estado for criado hoje, a comunidade internacional vai estar institucionalizando a Sharia, a violência contra a mulher, num Estado. É isso que vai acontecer. E não somente a violência contra a mulher, a homofobia e tantas outras coisas terríveis, a perseguição a jornalistas, N situações terríveis que acontecem nos territórios palestinos e que, infelizmente, a grande mídia não comenta, não traz informação a esse sentido. Então, hoje, essa live é para desmascarar a falácia de que há possibilidade de se criar um Estado palestino onde as leis internacionais vão ser respeitadas e, inclusive, onde o direito de existência de Israel vai ser respeitado. Não vai ser respeitado. Não vai ser respeitado porque hoje as lideranças palestinas sequer respeitam o seu povo. O que vai ser criado ali é um Estado islâmico em que a Sharia vai ser colocado em prática e vai continuar a haver a opressão contra as mulheres e contra toda a sociedade. É o que vai acontecer ali na Palestina. Então, é um absurdo a comunidade internacional dizer: vamos criar um Estado palestino, quando o que a comunidade internacional primeiro tem que fazer é libertar as mulheres palestinas do jugo da Sharia. É hipocrisia do mundo se levantar e dizer:
Israel precisa aceitar a criação de um Estado, que na realidade Israel aceita, né? A gente sabe disso. O problema é como vai ser criado esse Estado. Mas o mundo não está preocupado do sistema de leis e de comportamento estatal que vai vigorar nesse Estado, que vai ser um Estado opressor, misógino e terrorista em si. Que eu já expliquei o terrorismo ontem. Quem não assistiu, vai aí, tem um link, eu vou colocar o link aqui e você vai entender, porque a base do Estado palestino é uma base de jihad contra Israel. Por enquanto não mudou, porque nem a autoridade palestina, nem Hamas reconheceram que devem seguir as leis internacionais, reconhecer o Estado judeu e aceitar todo ordenamento jurídico global para que o Estado venha respeitar o Estado de Israel. Mas hoje eu quero frisar a questão da mulher. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas os crimes de honra, né? Os crimes de honra, na realidade, esse assunto deveria ser global, mas não é. As feministas colocam os peitos de fora para protestar contra Trump, para protestar contra a Igreja Católica. As mulheres feministas fingem que estão grávidas e fazem aborto de Jesus porque elas querem matar crianças e querem que o Estado valide isso. Enfim, eu me lembro que a própria Madonna disse que o desejo dela era explodir a Casa Branca quando ela fez aquele discurso assim que Trump tomou posse, né? Agora, se uma mulher dissesse que seu desejo era destruir a sede da autoridade palestina e a sede lá do Hamas, a sede administrativa lá, que eles comandam lá a população, todo mundo ia dizer que absurdo, que coisa terrível. Mas eu vou trazer alguns dados para vocês, mostrando que a própria ONU apoia e oculta a misoginia islâmica presente na Palestina, que está destruindo mulheres palestinas e que as feministas se calam. Então, vamos lá. Para quem não sabe, são os muçulmanos que cometem 91% dos assassinatos categorizados como crimes de honra. Interessante, gente, vamos deixar claro que assim, muita gente no Brasil fica horrorizada, e eu sou uma, da questão da violência contra a mulher. E eu tenho certeza que vai aparecer um ou outro esquerdista que assistir esse vídeo dizendo: mas o Brasil é muito violento. Para falar da violência contra a mulher no mundo muçulmano, se a gente está num estado misógino, num estado em que as mulheres são barbarizadas, milhares de mulheres são mortas todos os anos, são estupradas e tudo mais, sim. Estamos num país onde a violência contra a mulher é terrível, é um mal, precisa ser enfrentado, né? A violência contra outras comunidades. Inclusive, eu quero aproveitar aqui hoje para parabenizar o governo a queda da violência contra a queda da violência, ou melhor, dos números de violência, de morte contra os homossexuais, né, de assassinato. Hoje eu tomei conhecimento através da imprensa alternativa, porque o Globo não trouxe em primeira página, isso acontece, mas eu soube que também teve uma queda de mais de 22% da violência contra os chamados transgêneros, né? Né? Enfim, porque, gente, eu assim, essa coisa de ideologia de gênero é tão louca que eu me nego a ler essas porcarias aí que escrevem sobre isso. Mas tem um tal dos transgêneros aí, e saiu uma pesquisa mostrando que houve uma queda no governo, que todo mundo dizia que ia ser homofóbico e tal. Então, assim, me parece que o Bolsonaro está fazendo mais pela comunidade LGBT, a nível de combate contra a violência, do que os governos que apoiavam abertamente esses grupos. Então, parabéns ao governo e, sobretudo, ao nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, e isso a imprensa não vai divulgar. Mas entendo bem. Qual é o grande problema? E eu não estou sendo hipócrita, por isso que eu estou falando do problema do Brasil, para ninguém
hipócrita, fala do mundo muçulmano e não fala do Brasil. No Brasil há um problema em relação à mulher, à violência, que deve sim ser combatido, está sendo combatido. A realidade é essa. Agora, qual é a grande diferença? No Brasil, há violência contra a mulher, mas não há nenhuma lei religiosa, lei religiosa não há nenhuma regra religiosa e nenhuma lei que convalide, que legitime a violência contra a mulher. No Brasil, apesar a gente não tem no nosso ordenamento jurídico, no nosso ordenamento social, a gente não vê ninguém nas redes dizendo mate as mulheres, bata na sua mulher, você tem direito de bater na sua mulher. A gente não vê isso, né? Então, o problema da violência contra a mulher tem as suas motivações, eu não estou aqui para falar sobre isso, mas não há legitimação para isso. No mundo muçulmano é bem diferente, é muito diferente. No mundo muçulmano, a mulher sofre violência porque eles estão cumprindo os seus escritos sagrados. E as feministas não têm coragem. Elas têm coragem de fazer aborto de Jesus, né? Mas de mandar matar crianças aí pelo mundo, porque aborto é assassinato de crianças, né? Mas elas não têm coragem de dizer, de denunciar que, ao contrário do Ocidente, onde as leis coíbem e punem a violência, se bem que punem em alguns casos de forma ridícula, como no Brasil, né? Deveria haver pena maior, né? Muito maior para a violência contra a mulher, mas isso não vão, né? Porque as feministas não saem às ruas para pedir o aumento de pena e outras coisas mais. No mundo muçulmano é diferente. Então, entendo bem, mesmo o Brasil tendo toda essa violência, o que você precisa saber hoje é que 91% dos assassinatos em crimes de honra não vem do Ocidente, vem do mundo muçulmano. Então, começa já daí. E daqui a pouco você vai saber por que esses homens no mundo muçulmano liberdade para matar as mulheres sem uma condenação social e sem uma condenação do judiciário desses países. E a chamada Palestina está caminhando nesse sentido e a gente não vê a ONU tentando impedir essa realidade. Então, o que acontece lá no mundo, ou melhor, no mundo muçulmano? A gente vê que a Sharia, e daqui a pouco eu vou trazer, gente, a base do que eu estou falando, porque nem sempre eu trago o profeta Muhammad falando, mas hoje me deu vontade, sabe, de mostrar que é na estrutura legal, é na Sharia que tem toda a fonte para que as mulheres sofram violência. E o que está acontecendo, eu tenho que trazer essa denúncia, é o seguinte, na chamada Palestina, violência terrível, são assassinadas, estupradas, são feridas pelos seus maridos, pais, irmãos, e isso acontece desde sempre, mas a ONU e as mulheres que fazem parte do governo e as mulheres que trabalham em grupos de direitos humanos, todas levantam o seguinte mantra: a culpa pela violência contra as mulheres nos territórios, adivinhem, de Israel. Então, eu estou fazendo essa live aqui para deixar claro que a ONU tem relatório, e eu vou trazer isso aqui para vocês, eu estou com o relatório aqui na minha frente, a ONU tem relatório, e as mulheres que trabalham com denúncia de violação de direitos humanos lá na Palestina, as próprias palestinas, elas ocultam, até porque não querem morrer, né, gente? Elas ocultam a verdadeira fonte de violência contra os seus pares lá nos territórios palestinos. E um dos motivos maiores para a violência na Palestina, relatórios da ONU de anos dizerem que é por causa da ocupação, que você só vai ler ocupação, é só ocupação para lá e para cá, ocupação israelense. O verdadeiro motivo está aqui. Quando a mulher palestina sofre violência, sabe o que acontece com os seus agressores, sejam eles pais, irmãos, seja lá quem for? Eles são, ou as penas, né, são suspensas, as sentenças são suspensas, as sentenças, ou eles recebem perdão.
mesmo, querido que está me assistindo, as feministas não estão falando isso, mas a mulher palestina que é morta com base em um procedimento chamado de crime contra a honra, né? Ela pode ser morta nos territórios palestinos porque simplesmente eles têm toda uma base vinda da Sharia que dá esse direito ao homem de matar a sua mulher. E alguém pode pensar que é algo grave, como em vários países que a gente vê a mulher sendo apedrejada porque adulterou. Tem caso, inclusive não é só no território palestino, isso acontece no Iraque e outros países. Tem caso de que basta uma mulher conversar com um homem que não seja do seu marido, da sua família, e o seu marido assistir a isso, ou souber que ela conversou, se ele for lá dar umas pancadas nela, sabe, uma coisa bem corretiva, e ela morrer, e ele diz, conversando com o homem, ela desonrou o meu nome, porque o crime de honra contra a honra é justamente esse, que desonra o nome daquele homem. Ele pode matar essa mulher. Vocês têm noção da gravidade disso? Vocês têm noção que a ONU está trabalhando para criar um Estado que vai perpetuar na realidade, vai institucionalizar a violência contra as mulheres. Aí o que ocorre? Eu fui pesquisar sobre esse assunto, né, de violência contra a mulher, que eu fiquei assim horrorizada com o que eu vi, e eu comecei a descobrir, eu procurei ver quais eram as mulheres que se levantavam contra essa situação que estava acontecendo com elas e tudo mais, e aí eu tive acesso a um artigo muito interessante que eu vou colocar aqui, muito interessante, gente. É um artigo que vem de uma instituição, né, Middle East, é uma instituição que, eu vou colocar tudo aqui, tá o link, que trabalha com direitos humanos no mundo muçulmano. Eles divulgam situações diversas, políticas e tal, mas também ligadas a direitos humanos lá no mundo muçulmano. A matéria que eu trouxe aqui para vocês, para mostrar que o negócio é tão grave que a própria Palestina ela tem que perpetuar a falácia das suas lideranças para não divulgar a verdadeira fonte de ódio contra elas. Olha que coisa interessante. Está aqui, o título é Direito das Mulheres Palestinas Negligenciados a Favor da Libertação Nacional. Então, quando você lê, parece, bom, o que eu entendo é que estão mostrando que, por causa do sonho da formação de um Estado palestino, eles estão deixando os direitos das mulheres de lado, elas não estão recebendo o que elas deveriam receber nos seus trabalhos e tudo mais. Aí a gente começa a pensar com a nossa cabeça ocidental, né? Que direitos seriam esses? Direito à licença maternidade, porque quem não conhece o mundo muçulmano pensa que a mulher muçulmana tem os mesmos direitos que a gente, as mulheres aqui, né? O direito, enfim, vamos continuar aqui, né? Aí está aqui o subtítulo: As mulheres na Palestina enfrentam opressão política e social, mas os direitos das mulheres são constantemente ignorados em favor dos direitos nacionais. Aí, quando você vai lendo toda a reportagem, aí fala de uma entidade de mulheres palestinas que está lá em Jerusalém, pediu à comunidade internacional proteção imediata, mas sabe por que elas pediram a proteção imediata? Não é por causa do problema da violência contra elas, não. É porque elas dizem que houve uma onda de violência em Israel, nos territórios palestinos ocupados, que, segundo elas, causou, né, um estado de medo e terror. Quer dizer, essas mulheres dizem que é por causa da ocupação de Israel que os seus direitos estariam sendo negados. Então, ela diz que essa entidade muçulmana, a Coalizão de Mulheres de Jerusalém, é o nome dessa entidade. Então, eu achei interessante o seguinte: uma dessas mulheres que trabalha nessa entidade é a Nadera Shalub Kevorkian, que é professora da Universidade Hebraica de Jerusalém. E é ela que está levantando a voz em relação a essa situação. Aí eu falei assim, mas peraí, eu pensei assim, vem cá, Israel não é um Estado que viola direitos dos palestinos, que é racista,
que pratica toda forma de violação. Enfim, o que essa mulher palestina está fazendo lá na Universidade Hebraica? Alguém pode me explicar? Porque, assim, nenhuma judia estuda numa universidade, em universidade lá em Gaza, entende? Mas a Palestina está estudando, o que mostra que Israel não é misógino, o que mostra que Israel não é racista, porque a Palestina está tendo voz lá. Então, ela diz o seguinte, essa dona: aspectos de gênero sempre foram israelenses. Quer dizer, entendeu bem? Quando uma representante de uma entidade de mulheres palestinas tem voz no cenário internacional, ela tem que repetir o que os homens determinam que elas devem falar. Ela diz que o problema de gênero nos territórios palestinos é por culpa da ocupação, né? Aí ela começa a dizer sobre N situações. Chega um trabalho quando está com problema lá com Israel e começa aquele chororô todo e tal. Aí eu comecei a procurar, gente, a questão da violência contra elas, a violência física que elas passam, né? Aí ela diz que lá os homens e as instituições estão mais preocupados, não é com a questão da mulher em si, é com a libertação nacional e social, é isso que está preocupando todo mundo. Aí ela fala dos direitos da mulher sobre ocupação, começa a reclamar de Israel. Gente, reclamando de Israel o tempo todo, é muito interessante. Reclamação. Você lê ocupação 1000 vezes. Eu não li um momento Sharia, mas fala ocupação o tempo todo. Aí chega um momento em que ela diz o seguinte: olha só, ela observou uma mentalidade que nosso primeiro inimigo é a ocupação, não o homem. Olha o que ela diz, que o primeiro inimigo da mulher palestina que está apanhando e sendo assassinada, sendo estuprada pelo marido dentro de casa, o primeiro inimigo não é o marido que está fazendo esse mal, não é a lei islâmica que dá direito a esse marido, o primeiro inimigo é a ocupação. É Israel que é culpado dela ter um marido perverso e violento em casa. Aí ela diz, o que levou, aí diz, olha o que ela fala aqui, que por causa da ocupação israelense, o que levou muitos palestinos a ver os direitos das mulheres como uma questão a ser tratada após o estabelecimento de um Estado palestino independente, fingindo que depois da criação do Estado isso vai mudar. A gente sabe que não vai. E aí ela continua dizendo do sistema legal da Palestina e um estigma social. Ela continua falando. Aí ela começa a usar aquele palavreado da esquerda, opressão o tempo todo. A opressão social das mulheres na sociedade palestina é a falta de proteção legal palestino. Ela fala isso, tá? E por que ela está falando isso? Foi o que eu falei antes. Ela não pode entrar em detalhes, mas o sistema legal palestino, que é baseado, por exemplo, lá em Gaza, com base nas leis egípcias, lá nos territórios da Cisjordânia, é com base na lei da Jordânia, tá? Inclusive tem no meio disso tudo leis da época do Império Otomano, leia-se, tudo Sharia. Então, os palestinos, eles não seguem, quero deixar claro, eles não seguem os estatutos internacionais, eles não seguem as leis internacionais em relação à propriedade, em relação à vida, em relação aos direitos humanos. Eles continuam seguindo um sistema medieval, né? Um sistema totalitário de leis herdadas por países também que violam direitos humanos e também até do tempo do Império Otomano. É por isso, gente, que ninguém sabe, mas você vender sua propriedade para um judeu ou um cristão, você é morto. São as leis do tempo do Império Otomano que continuam em prática hoje porque elas fazem parte da Sharia, elas obedecem os estatutos sagrados muçulmanos. Então, entenda bem. Aí ela diz aqui, que é outra palestina que estuda o caso. Ela diz que ela acredita que na Palestina os homens sempre recebem o benefício da lei. Então, entenda bem. Olha como ela entrou em contradição. Primeiro, ela diz que a culpa da desgraça da mulher palestina é da ocupação. Falou 1000 vezes que Israel é opressor. Mas aqui ela já fala que ela acredita
que na Palestina os homens são beneficiados pela lei palestina, ou seja, Israel não tem culpa. É a lei palestina que beneficia o homem, que é patriarcal. Porque a gente sabe que mulheres em Israel desfrutam de diversos direitos, né? Mulheres em Israel, vai o homem tentar bater na sua mulher em Israel, vai lá fazer essa graça para ver se não vai para o xilindró bonitinho. Então, tudo bem. Ela fala com todas as letras que as leis palestinas que só beneficiam homens são. Ela não fala com todas as letras, né? Ela joga sutilmente que é a lei que impõe o poder do homem sobre o corpo da mulher e ele poder fazer o que ele quer. Pergunta se alguma feminista se levantou contra isso ou denunciou isso. Eu, que não sou feminista, estou aqui defendendo as mulheres palestinas. Aí ela fala da Al Jazeera, que relatou um aumento nos assassinatos de honra palestinos. Gente, você leu isso? Alguém denunciou que houve aumento dos assassinatos? Não, ninguém. Para que falar isso? Assassinatos mais frequentemente cometidos por familiares contra mulheres acusadas de conduta sexual imoral. Conduta sexual imoral, gente, não é sexo fora do casamento. Não, eu falei já. Basta você conversar com alguém que não seja da tua família, que é uma conduta sexual imoral. Se você colocar uma roupa mais decotada, enfim, são vários protocolos que dão direito à família espancar e matar a mulher, a pessoa do sexo feminino na sua casa. E ela diz o seguinte, olha que bonito que ninguém comenta. Vê se você acha legal criar um Estado assim, com essa estrutura legal. Vê se é legal. Ela diz que para uma menina menor de 18 anos, para ela acusar alguém de estupro, ela tem que ir acompanhada, ou seja, se ela não tiver com ninguém da família, ela não pode sequer denunciar um crime bárbaro de estupro. Que sociedade patriarcal terrível. A esquerda quer que se forme um Estado patriarcal, misógino, homofóbico. A esquerda quer que seja criado isso. Que coisa interessante, né? E segundo essa ativista, o sistema jurídico é uma grande preocupação, né? Estavam tentando, inclusive, melhorar essas leis, não conseguiram, né? E a mulher continua sendo tratada de forma terrível no meio da sociedade. Ela fala que o contexto ali é complexo para trabalhar e tal. Aí o que ocorre? Eu falei, bom, só que ela acusa Israel. Aí eu falei, bom, eu vou lá para a ONU, eu vou lá ler os relatórios da ONU para ver o que a ONU pensa sobre isso. Aí eu li relatório de integração dos direitos humanos da mulher, perspectiva de gênero, violência contra as mulheres, relatório da ONU. Olha que coisa bonita. Aí o relatório mostra um representante da ONU visitando os territórios, tanto na Cisjordânia quanto Gaza, campo de refugiado, e o relatório é gigantesco, né? Fala da visita, aí mostra o número de violência, mostra o tipo de violência que é contra a mulher, as iniciativas da autoridade palestina, da sociedade civil, enfim, e da própria equipe da ONU. Aí eu encontrei, gente, algumas coisas assim que, sinceramente, doem. E quem quiser depois ler o relatório, eu vou colocar aqui para vocês assistirem, mas eles falam, por exemplo, do Sistema Integrado de Violência contra as Mulheres. Aí eles começam dizendo que as décadas de ocupação israelense... Gente, no relatório da ONU de violência contra a mulher, a maior culpa cai no colo de Israel. Eles dizem que devido a esse período de ocupação, uso da força e rigorosas medidas de segurança, combinadas com as formas de resistência, trouxeram esses problemas todos para as mulheres e tal. Aí fala de Gaza, que tem uma prisão aberta. Gente, o que isso tem a ver com a mulher? Mas eles vão falando. De Gaza e tudo mais, aí vão falando. Depois vem a violência emanada das medidas de segurança de Israel. Violência contra a mulher. Aí eles dizem que as medidas de segurança de Israel são direcionadas a toda a população palestina, mas são elas que sofrem. Aí depois, por causa de restrição à liberdade de ir e vir, vão falando. A liberdade de circulação.
a gente sabe por que acontece restrição à liberdade de circulação. Para quem não sabe, já teve fingiu que estava grávida dentro de ambulância para se explodir. Já teve mulher que deu filho para se explodir. Mulher se mata, mulher se explode, mulher explode os outros. Existem várias palestinas. Então, há uma restrição de liberdade de ir e vir para os territórios israelenses, porque centenas de judeus foram mortos graças também à ação terrorista de mulheres. E não é só Israel que faz isso. Impõe barreiras, só que no relatório, aqui, ó, no relatório que eu estou lendo, fala da restrição de liberdade de circulação promovida por Israel, mas não fala que o Egito também promove restrição de entrar no seu território por causa de contrabando de armas, por causa da presença de terrorista e de toda sorte de crime. Mas é só Israel que é perigoso, que viola os direitos quando faz isso. Continuando. Aí é enorme, tá? Enorme o relatório. Depois fala de demolição de casas. Gente, violência contra a mulher, estão falando de demolição de casa. Vocês sabem porque Israel manda demolir casas de terroristas. De terrorista. O que tem a ver isso com violência contra a mulher? E não tem nada que prove que tem, mas eles colocaram vários parágrafos aqui. Depois fala de detenção. Aí fala do instituto que mostra das mulheres e das pessoas que são detidas por Israel. Israel prende terroristas, prende criminosos, é um direito de Israel, mas eles colocam isso como para dizer que a mulher sofre violência por causa disso. Olha a má fé. Aí continua, depois da detenção, eles entram perda de vidas e ferimentos. Aí fala incursões militares, assassinatos direcionados e uso da excessiva força. Gente, isso não tem nada. É um conflito bélico que existe, o confronto quando Israel responde a ações terroristas. Eles colocam, gente, um conflito bélico como fonte que causa o maior problema de violência contra as mulheres. Quando a gente acabou de ler aqui que houve um aumento dos assassinatos por causa de honra. Crime de honra não tem nada a ver com detenção, não tem nada a ver com conflito ocasionado com Israel. Mas continuando, depois fala violência na família e na comunidade. Entendam bem? Nos outros tópicos foram vários parágrafos gigantescos. Quando fala problema para a mulher palestina, que é a violência na família e na comunidade, gente, são 1, 2, 3, é um parágrafo com 4 linhas. Vocês acreditam nisso? Que quando é para situações que não tem nada a ver, porque a mulher não morre em crime de honra por causa de Israel, ela morre porque o marido dela é autorizado pela lei e por Alá a matar a sua mulher. Por isso que a mulher morre. Aí continua. Aí eu vou ler. Isso aqui eu tenho que ler, gente. Já que é um parágrafo tão pequenininho, vamos ler a violência na família. Por que acontece a violência na família? A desigualdade em geral e a desigualdade de gênero, em particular, são mais pronunciadas em situações de conflito e crise. Peraí, conflito? Violência na família, conflito? O sustento dos limites do grupo, a honra da família e a manutenção da vida cotidiana caem sobre o ombro das mulheres, para quem isso geralmente significa conformidade com as normas tradicionais do patriarcado. Gente, não é patriarcado, isso é tema de esquerda, é norma da lei Sharia, não é patriarcado. Tá? Isso aqui é a ONU, tá? Escrevendo. É nesse ponto que 2 sistemas de subordinação, ocupação e patriarcado, convergem. As mulheres, em confronto com o primeiro, se submetem ao segundo. Assim, as mulheres encontram-se em meio à crescente desigualdade sustentada por múltiplas formas de violência direta e indireta dentro e fora de casa. Aí eles dizem, as mulheres palestinas estão sendo mortas, assassinadas, estão sendo feridas, estão sendo estupradas por causa da desigualdade que existe por causa do conflito com Israel. Vocês acreditam que a ONU escreveu isso? Tá bom. Aí falam, mulheres no centro do conflito.
Olha que mulher. Aí vai falando a morte, prisão ou desemprego de muitos adultos na comunidade afeta todas as áreas do território ocupado. Ou seja, as mulheres sofrem violência por causa da prisão dos seus maridos, por causa do desemprego. Aí continuam com aquela história aqui que isso se reflete bem na frase frequentemente citada, terra antes da honra, né? Aí vão continuando, tal. Depois fala um outro tópico, legitimar a arma do patriarcado, né? Aí você pensa, bom, vai falar na Sharia agora, né? Não, não, gente. A culpa do patriarcado que está acabando com as mulheres na Palestina é de Israel. É de Israel. Aí fala sobre ocupação, só começa com ocupação. Estou cansada de ler ocupação. Sobre ocupação, a preocupação das mulheres palestinas na Cisjordânia, na faixa de Gaza, estava concentrada na luta nacional dentro de estruturas políticas. Pelo amor de Deus, gente. É esse o problema do patriarcado lá? O patriarcado ele se dá por causa da ocupação de Israel, é isso? Vamos lá. Isso é desinformação até, né? Aí fala das medidas de segurança de Israel, que tem a ver com patriarcado e violência contra a mulher, e aumento de crimes contra a honra. Aí continua aqui, aí trazem, né? Eles trazem aqui os dados da violência contra a mulher. Olha só, olha que interessante. A ONU trazendo. Primeiro, ela diz que é por causa da ocupação, do patriarcado, que vem de uma consequência da ocupação, porque a culpa é de Israel, não é da Sharia, muito menos de Alá, né? Que deixa e manda bater na mulher que é insubordinada. Olha o que eles dizem. Todos esses fatores, ou seja, a ocupação israelense, resultaram na aceitação geral da violência doméstica. Então é isso. A sociedade palestina aceita a violência doméstica porque num estado que é ocupado por um outro estado, né, pode se bater na mulher porque os homens ficam nervosos, eles ficam arrasados, aí eles têm que bater e matar a mulher porque eles estão muito nervosos, né? Aí, muito boa noite a nossa querida doutora Sandelane Moura, que entrou, está trazendo já dados aqui, dizendo que mais de 90% das resoluções da ONU são contra Israel, e esse relatório não poderia ser diferente, é claro, né? Tudo é culpa de Israel no cenário internacional. Então, aí eles dizem que todos esses resultaram na aceitação geral da violência doméstica como legítima. Então, gente, a violência... Olha o que vocês aprenderam com a ONU. A sociedade palestina legitima, aceita, concorda que a mulher tem que apanhar, tem que ser morta, tem que ser estuprada, porque Israel ocupa o Estado. Se Israel ocupa o Estado, o homem tem direito de lançar todo o seu ódio contra a mulher. É um direito dele, isso é legítimo. Relatório da ONU que eu vou colocar aqui, vou trazer para vocês. E diz a violência doméstica como legítima, tanto pelos indivíduos quanto pela sociedade em geral. Ou seja, quem quiser bater, matar a mulher, está tudo bem. Israel ocupa, a gente tem direito de acabar com a raça das mulheres. Aí diz, isso é revelado pelos seguintes resultados de uma pesquisa de opinião pública realizada em 2002. O negócio lá é tão brabo que até as pesquisas eles usam, né, bem antigas, para, digamos, não mostrar a atualidade como a situação ainda é bem pior do que essa. 53,7% dos palestinos que querem um Estado pacífico ao lado de Israel, que são bons, dizem que concordam que é inapropriado a polícia interferir quando o homem agride sua esposa, pois isso é considerado um assunto de família, ou seja, mais de 50% dos palestinos não querem que a polícia impeça o marido de agredir e matar sua esposa, porque isso é um assunto de família. Se Alá ensinou isso para o homem, quem é o mortal para dizer que ele está errado? Porque isso é lei islâmica, tá? Aí, 55,5% concordam que uma esposa agredida pelo marido não deve falar sobre isso com ninguém.
mas só com os pais. Então, a maioria dos palestinos acreditam que a mulher tem que apanhar gente em silêncio. Ô, feministas, e aí, vocês concordam com isso? Vocês querem um Estado que legitime isso? Vamos lá. 86% acreditam em graus variados, que as condições políticas, econômicas e sociais aumentaram a violência. Gente, realmente, se você é pobre, bata na sua mulher. Se você está passando por... Bata na mulher. E a sociedade palestina bate palma. Mais de 80% da sociedade palestina apoia a violência contra a mulher por causa da ocupação, né? Porque isso tudo acaba caindo na ocupação. 52,5%. Olha aqui, ó, gente. Olha aqui. Que os costumes e tradição constituem um obstáculo ao avanço das mulheres. Ficou legal agora, não ficou? Vamos explicar aqui, sem a ocultação da ONU, o que eles quiseram dizer com isso aqui, que mais da metade da população acredita que costume e tradição impedem o avanço dos direitos das mulheres. É simples, eu vou explicar. A ONU quer dizer o seguinte: tradição e costume significa radice. E eu vou ler radice. Ó, eu estou aqui, gente, ó, com o livro. Quem não tem, olha que coisa linda, maravilhosa. Quem não tem, compre esse livro, olha, comprem, do nosso querido Robert Spencer, Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas. Gente, é uma delícia esse livro. E eu vou ler umas hadiths. Eu vou ler, porque aqui a ONU está dizendo que são mais da metade da população acreditam que são as radices, né? Ele não coloca o radice, costume, porque radice ela fundamenta a Sharia, ela fundamenta a lei islâmica. Então é a radice. A própria população palestina reconhece que é a tradição islâmica, é tudo que o profeta ensinou e fez e deu como exemplo, que é a base para que os supostos direitos, que são verdadeiros, a mulher deveria ter direito, eles não são colocados em prática. Só que jamais, em nada nesse texto, fala que a lei islâmica viola direitos das mulheres. Aí depois vem um tópico dizendo, em nome da honra. Aí vem, as mulheres nos territórios ocupados são mortas ou ameaçadas de morte por mancharem a honra da família. Radice, tá bom, gente? Esses crimes são uma manifestação de valores herdados. Olha, de valores herdados, ainda colocaram entre aspas, culturalmente, que impõe às mulheres comportamentos socialmente esperados, derivado das normas e padrões patriarcais predominantes. Gente, não é patriarcado porcaria nenhuma, é Sharia. Patriarcado é um termo ocidental, não é porcaria nenhuma disso, é Sharia. Aí dizem que a transgressão, ó, dizem, aí não tem nem sujeito, dizem que a transgressão, dizem que a transgressão das mulheres por essas normas viola a honra dos homens e da família, que legitima a violência contra as mulheres no contexto social, como uma medida disciplinar para manter e restaurar a honra da família. Gente, Maomé mandou bater nas mulheres, tá? Aí diz, as mulheres acusadas de promiscuidade podem ser... Cadê? Podem ser presas. Meu Deus, cadê você? Podem ser presas, em suas casas, sujeitas à violência verbal e física, casadas com seu violador ou mesmo assassinadas em nome da honra. Casada com violador, eles não dizem o que é estuprada. A mulher palestina que é estuprada, ela pode ser obrigada a casar com aquele que a estuprou, que não vai ter o menor problema em relação a isso. Vocês estão vendo que maravilha? Né? Que maravilha! Pode casar com o teu estuprador e a ONU não entra em detalhes sobre isso. E outro detalhe que eu achei interessante nisso, quando fala que a mulher acusada de promiscuidade pode ser presa em casa, leia-se cárcere privado. Vocês têm noção do que é você criar um Estado onde a mulher
onde o homem tem direito de manter em cárcere a sua mulher em casa. O meu conselho é, ONU, o meu conselho é, ativistas de direitos humanos, exijam para que haja a formação de um Estado palestino, que essas leis misóginas, terroristas, essas leis baseadas medieval de ódio contra a mulher, ódio contra a criança, ódio contra o homossexual, ódio contra não muçulmanos, essa estrutura medieval tem que ser primeiro arrancada do meio da sociedade palestina, porque senão vamos ver um Estado islâmico sendo criado ali, né? O momento da sociedade levantar contra isso, porque depois vai ver o que acontece no Líbano, no Iraque, na Arábia Saudita, né? Então, eu não entendo por que a comunidade internacional não exige, primeiro, que os palestinos cumpram as leis internacionais, tendo respeito por suas mulheres, para poder depois criar um Estado palestino. Aí eles continuam aqui, embora os dados sobre assassinatos por honra sejam irregulares, segundo o Comitê Técnico de Assuntar Mulheres, aí fala o número de mulheres que foram mortas e tal. Os dados de violência contra as mulheres são irregulares, porque a gente sabe que não há um interesse de se exteriorizar o que está acontecendo de ódio contra elas. Aí fala das respostas à violência contra as mulheres, fala do quadro jurídico, aí fala que a autoridade palestina ela tem capacidade de assinar. Olha que bonitinho. Querem criar um Estado palestino, onde tem um relatório da ONU dizendo que a incapacidade da que é chamada de moderada, ela não tem capacidade, ela não consegue, ela não quer assinar e ratificar instrumentos internacionais de direitos humanos. Né? Ela se comprometeu unilateralmente a cumprir o direito internacional. O artigo 10 do Projeto de Lei Básica palestino estabelece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser respeitados e protegidos. A autoridade palestina trabalhará sem demora para se tornar parte de instrumentos internacionais para a proteção dos direitos humanos. E ela mudou isso? Não, não mudou. Ela não assina esses protocolos internacionais, esses documentos para que as mulheres tenham direito. E a autoridade palestina não muda a lei misógina que dá o direito ao homem de matar, de violentar, de agredir a sua mulher. Aí, aqui vai dizendo sobre as leis que estão à frente disso, como eu já falei para vocês, está a Jordânia, está o Egito, aí fala dos códigos penais, né? Aí fala, por exemplo, que a gente sabe que lá na Cisjordânia o Código Penal da Jordânia comanda também o comportamento lá, né? Aí ele diz aqui, no que diz respeito ao incesto, o artigo 286 do Código Penal da Jordânia estipula que as ações incestuosas somente serão realizadas mediante a denúncia de um parente ou um parente do sexo masculino até o parentesco de quarto grau. Ou seja, pela lei jordaniana, se houver incesto, e, por exemplo, a mulher que é obrigada a casar com um parente seu, ou uma moça, seja lá o que for, ela não tem o direito tem que ter um homem. E eu te pergunto, quando o caso é de incesto, o homem que aceitou isso na sua família, ele vai denunciar? Então, olha o absurdo. Leis misóginas, isso da Jordânia. Ainda diz, portanto, nem a vítima, nem um parente do sexo feminino pode registrar uma reclamação. Olha que coisa linda. Gente, incesto. Se uma menina, uma adolescente sofrer desse mal, né? Se não for um parente do sexo masculino, ela vai continuar sendo estuprada, violentada e vivendo esse tipo de violência. Né? Aí diz que a ausência de políticas, procedimentos oficiais agrava as dificuldades e tal. Aí fala das iniciativas da autoridade palestina, que não, na realidade não tem iniciativa, pelo que eu li aqui, não tem iniciativa nenhuma. Não está fazendo nada para coibir isso, só que eles não falam diretamente, é lógico. Aí fala iniciativas da sociedade civil,
né? Aí fala aqui das iniciativas que também não estão dando em nada. Iniciativa da Equipe Nacional das Nações Unidas. Aí eu pensei, aqui eu vou encontrar a ONU dizendo que tem que abolir a Sharia. A ONU dizendo não cumpra a lei da Jordânia, não cumpra a lei do Egito, cumpra as leis internacionais, já que vocês querem formar um Estado, né? Um Estado que integra a ONU. Vamos cumprir as leis internacionais onde mulher não é forçada a ter relação incestuosa, onde mulher não pode apanhar do marido. Aí eu pensei, a ONU vai dizer, vocês precisam mudar todo o sistema legal para que vocês tenham direito a formar um Estado, para que vocês não sejam sancionados. Aí eu fui ler, gente, e que coisa estranha. Olha o que a ONU falou, né? A ONU disse que ela foi as restrições impostas por Israel à liberdade de circulação, por exemplo, impede de prestar assistência humanitária que salva vidas. Olha a mentira, olha a canalice. Diz que a iniciativa da ONU não é colocado em prática porque Israel impede. Olha que absurdo, gente. Aqui não diz em momento algum que a ONU exigiu que a autoridade palestina cumpra as leis internacionais. Não fala. Eu vou colocar o link aqui, vocês vão ler. Aí fala das conclusões e recomendações. Não tem uma recomendação, não tem nada aqui dizendo que a autoridade palestina tem que mudar a lei para que as mulheres não venham sofrer toda essa forma de violência. E a gente sabe, por tudo que eu li aqui, que não é a ocupação israelita que faz com que um homem estupre uma mulher. Porque se for essa base, vamos lá, se for essa base, então o Brasil vai poder dizer que aqui se assassina, estupra muito mulheres, porque estamos vivendo uma recessão econômica. Porque esse é o motivo, um dos motivos que a ONU ocupa. Não, a ocupação causa problema econômico, e aí os maridos estupram, matam, batem nas mulheres e tudo mais. Então, vejam o absurdo a que se chega, tá? E eu tenho aqui também caso que eu não vou trazer por causa do tempo, caso que eu tirei de uma instituição de direitos humanos, mostrando que quando há uma lei penal, por exemplo, aqui eles falam de uma lei que é aplicada quando há agressão, assassinato não intencional, se diminui o período de prisão e tudo mais. Só que quando se trata de crime de honra, né, o chamado de crime de honra, os homens têm o direito de serem liberados, tá? Porque isso é uma reminiscência do ensino corânico e é uma reminiscência dos hadiths. Então, eu quero agora trazer para vocês ou melhor dizendo, o que o selo dos profetas, né? O melhor exemplo que houve e que há para o muçulmano ensina sobre isso. Aí você vai entender que a culpa da mulher violentada, morta, assassinada em territórios ocupados pelos palestinos não é de Israel. Vamos ver quais são. Lembra que eu li no relatório da cultura herdada? Vamos ver. O profeta Muhammad disse, isso está tudo em hadith, tá? Disse que as mulheres andam muito insolentes com os maridos. Gente, feministas, olha o que Muhammad disse, vocês não souberam, não? Vamos lá. Pelo que ele dava permissão. Então, peraí. Se o profeta Muhammad dá permissão para bater nas mulheres, a ONU não tem o direito de usurpar. O melhor exemplo que tem para muçulmano seguir, ela não pode impor uma lei internacional, não pode ficar jamais acima do que o profeta ensinou. Quando algumas delas se queixam de seus maridos, olha o que o profeta ensinou. Uma porção de mulheres tem aparecido aqui a reclamar do marido. Abre as melhores entre vós. Aí diz ainda, estava descontente, não, diz aqui, não há que indagar a um homem por que bateu na esposa. Vocês estão entendendo? Porque mais da metade da população diz
que isso é um problema de família, que a polícia não pode se meter, está aqui, gente, é lei islâmica. Você não tem como trazer o olhar ocidental com valores totalmente diferentes para analisar o problema estrutural de violência, de violação de direitos humanos nos territórios palestinos. Então, quando você lê que mais da metade da população diz que a polícia não pode se meter, né, e que a mulher tem que apanhar e ficar calada, está aqui. O profeta Muhammad ensinou que não pode se indagar um homem porque ele bateu na sua esposa. Está aí a resposta. Outro hadith relata que, certa feita, uma mulher recorreu a Muhammad em busca de justiça. E como ele é justo, ele é o último dos profetas, é o selo. Aisha conta que Aisha, a mulher dele, que ele mais amou, que ele casou com 6 anos. 9. Aisha conta, abre aspas, tá? Aisha conta que se chegou uma senhora de véu verde e se queixou a ela do marido. Lhe mostrou uma marca esverdeada de espancamento. Era hábito das mulheres apoiarem-se entre si, de maneira que, quando Muhammad apareceu, Aisha lhe disse: nunca vi sofrer tanto quanto sofrem as crentes. Ora, então a mulher de Muhammad diz que na Península Arábica, daquele período histórico, nem as cristãs, nem as judias, nem de outras etnias sofriam mais na mão de seus maridos do que as crentes, do que as muçulmanas. Ó céus! Continuando. Ela nunca viu isso, acha? A pele dela está mais verde que a roupa. Quer dizer, apanhou feio a mulher. Aí continua. Nunca vi nenhuma mulher sofrer tanto quanto sofrem as crentes. Aisha parece não ter nenhuma ilusão de que, nas palavras de Naval el-Saadawi, a nossa religião muçulmana deu às mulheres mais direitos do que qualquer outra religião, realmente. O Islã deu às mulheres o direito de apanhar calada, né? O direito de não levar a questão para ninguém e de não reclamar dos seus maridos. Realmente, esse foi um direito que nenhuma mulher na Península Arábica conseguiu. Então, vai continuando aqui, aí ele fala do Instituto Paquistanês de Ciência Médica, apurou que mais de 90% das esposas paquistanesas já apanharam ou sofreram abuso sexual por causa de abuso sexual. 90%. Sabe quantos são paquistaneses, a população? Se eu não me engano, uma média de 180 milhões. 90% dessas mulheres apanharam de seus maridos, apanharam por causa desse radício. Aí o que a gente pode falar? E a Aisha apanhou? Né? A Aisha era a mulher mais amada de Maomé. Então, vamos ver. Aisha bateu, ou melhor, Muhammad bateu na sua mulher. Diz que uma noite, achando que ela dormia, ele saiu. Aí Aisha seguiu às escondidas, porque, gente, o ciúme sempre existiu no meio feminino, né? Aí ela se escondeu, fugiu, ou melhor, foi atrás dele. Quando ele ficou sabendo que Aisha correu atrás dele, né, que foi procurá-lo, ele desceu-lhe a mão, ele acertou-me, Aisha contando, isso é radice, tá? Ele acertou-me no estômago, o que me causou dor. E então disse: pensaste tu que Alá e o seu apóstolo te cometeriam alguma injustiça? Ou seja, eu estou socando o teu estômago porque você viu que eu saí e não te avisei nada e foi ver o que eu estava fazendo, isso é ciúme, e a condenação de Alá para uma mulher ciumenta é tomar-lhe soco, é apanhar, não batesse em você. Gente, isso é tradição islâmica. E é por isso que mulheres palestinas estão sofrendo na Cisjordânia e em Gaza. Então, eu poderia continuar aqui, mas já está longa essa live, eu estou falando demais. Eu poderia trazer outros casos de maridos temporários. Queria trazer um caso que a minha amiga Edna Congo, caiu o negócio aqui, Edna Congo trouxe de uma situação que eu vou falar depois, não hoje, tá? Eu vi um vídeo hoje que me deixou horrorizada.
Inclusive, aqui a Sandeline escreveu mais um texto aqui muito interessante. Famosa, a doutora Sandeline Moura, famosa por ter criado a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, mesmo ano que reconhece a criação. Um novo relatório mostra a perseguição contra Israel. Desde sua formação em 2006, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou mais resoluções contra Israel do que qualquer outro país. Aliás, condenou Israel 61 vezes, mais do que todos os países somados, um total de 55. Então, gente, entendam bem. Obrigada, Sandeline. Israel recebeu mais resoluções das, nações, das comissões de direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, do que todos esses países que violam direitos humanos. Então, eu quero deixar clara a minha postura. No momento em que o mundo discute a formação de um Estado palestino, eu, como ativista de direitos humanos, eu penso o seguinte: dentro do acordo, eu não vi, lógico, todas as folhas do acordo que Trump propõe, mas eu penso que as feministas, eu penso que a Michelle Obama, eu penso que Madonna, eu penso que, enfim, todas essas mulheres, eu penso que a própria Greta, enfim, o que eu penso é que dentro desse acordo deve estar previsto que a Sharia deve ser completamente abolida de um futuro, da formação de um futuro Estado palestino. Porque se a Sharia não for abolida, se os palestinos não forem obrigados a cumprir as leis internacionais, esse ódio contra as mulheres, essa violência, incesto, tortura, prisão domiciliar, estupro, violência física, enfim, todos esses males que no Ocidente existe lei para punir, porque Estados de Direito não são construídos, ou pelo menos no seu sistema legal, não devem ser construídos com base nisso, então deveria ser incluído, se é que não tem, que os palestinos devem cumprir e abolir toda a forma de violações de direitos humanos com base nos seus escritos sagrados. Mas um detalhe, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque não aconteceu, por exemplo, com o Paquistão. O Paquistão foi criado com base em lei misógina, homofóbica, né? Até hoje, no Paquistão, as mulheres são violentadas, mais de 90% das mulheres já sofreram violência sexual dos seus maridos ou familiares, violência física dos seus maridos ou familiares. 90% das mulheres sofreram mutilação genital. Então, a gente sabe que a ONU caminha para criar um Estado palestino onde mulher vai continuar sofrendo barbárie. Então, eu penso que, enquanto a mulher não tiver seus direitos garantidos pela comunidade internacional, não deveria haver a criação de um Estado palestino, tá? Porque só vai institucionalizar o terror contra a vida dessas mulheres, porque não é Israel o culpado de maridos baterem, matarem, estuprarem ou cometerem incesto. Não é Israel, é a lei islâmica que em momento algum foi mencionada nesse relatório gigantesco que eu coloquei aqui. Então, gente, é isso, né? A ONU, culpando Israel, quando eu mostrei aqui, ó, quem não tem esse livro, gente, tenha, é maravilhoso. Eu vou começar a fazer citações, gente, dos livros que eu tenho, né? Eu tenho vários livros, o Ulisses também, interessantes sobre o mundo muçulmano. A gente já falou aqui que o Bill Warner vai lançar livros aqui em português, um amigo meu está traduzindo, e eu vou divulgar, lógico, quando forem lançados. E eu peço aqui a você, que pode traduzir livros de grandes nomes, como Pamela Geller, como Robert Spencer, como Brigitte Gabriel. Gente, os conservadores precisam trazer esses livros maravilhosos para o Brasil, precisam traduzir, porque o brasileiro precisa saber o que é o Islã de fato. Então, eu vou ficar por aqui. Essa semana a gente vai ter live diária, tá? Vai ser diária. E, mais uma vez, estamos trabalhando na pauta Arafaz Pervaiz. Não esquecemos. Algumas coisas que eu estou fazendo, eu não estou divulgando, tem motivo para isso, mas eu quero já esclarecer para vocês, para meus seguidores, que eu vou a Brasília.
Quando vocês menos imaginarem, eu não vou dizer o dia, a hora, nada disso, lógico, né? Mas quando vocês menos imaginarem, vocês vão me ver lá em Brasília, porque eu já estou assim, me organizando para levar o assunto dele a algumas autoridades que podem resolver o tema. Aproveito e peço a você que está nos assistindo agora, se você quer apoiar essa causa desse cristão paquistanês que está na Tailândia, jurado de morte, com a sua família, inclusive filhos pequenos, se você quer ajudar, eu não para fazer nada tão difícil. Fale, se você é um cristão, fale com as suas lideranças religiosas, com seus campos de igreja, da igreja que você faz parte. Se você é de uma entidade secular, de uma universidade, não importa se a entidade é secular ou religiosa. Eu vou levar para autoridades em Brasília, eu vou levar para autoridades em Brasília termo de declaração de lideranças religiosas que apoiam a atitude do Brasil intermediar a soltura, a libertação dessa família que está ameaçada de morte na Tailândia. Eu já contei a história, vou colocar o link aqui. Então, eu peço a você que puder ajudar nisso, contactando com lideranças religiosas que digam: eu apoio. Eu vou ler depois, tá? O termo de declaração aqui. Tá? Eu apoio que o Brasil tenha iniciativa de negociar a libertação do cristão perseguido. É um documento muito simples, gente. Uma assinatura pode me dar o peso de voz que eu não tenho. Porque a verdade é essa, gente, eu não sou iludida. Eu sou de uma pequena ONG. Portas Abertas não respondeu a ele. Portas Abertas podia... E agora, no governo, conversar. É só dar uma ligação. Mas eu não tenho essa força toda, não tenho. Mas eu vou ir para Brasília e dar voz a essa família. Se eu vou ser ouvido ou não, é uma outra história. Mas eu não vou deixar de atender o pedido que ele me fez. Pessoalmente, né? Ou melhor, pessoalmente não, via rede, a gente tem conversado com ele, eu não posso abandonar essa família. Então, se você apoia, nos ajude. Se você também puder, e puder colaborar, né, para a minha ida, porque eu já deixei claro, com doação ou sem doação, eu vou a Brasília, porque eu não vou deixar de tentar ajudar a salvar vidas da morte por não ter contribuição financeira para isso. Não vou, jamais faria isso. Então, com ou sem doação, eu estarei em Brasília muito breve, mais breve do que vocês imaginam. Mas, se você puder me ajudar, é lógico, porque vocês sabem que eu não tenho recebido recursos, a ONG não tem recebido recursos para manter o seu trabalho, e por isso que eu ia até encerrar as atividades. Mas esse trabalho eu tenho que fazer como ONG, não dá para fazer como pessoa física, ok? Então, se você quiser ajudar, um pouquinho que seja, já vai ajudar muito, né? Se 100 pessoas derem R$20, gente, 100 pessoas dando R$20, eu vou tranquila para Brasília, tranquila mesmo, tá? Mas vocês decidem, tá? Ajudando ou não, eu estarei lá. Esse é o meu prazer, essa é a minha missão. E eu quero agradecer a todos vocês que estão apoiando o nosso trabalho, que estão divulgando, compartilhando. As minhas lives são muito cansativas, né? Que eu falo muito, eu não sou concisa, mas eu agradeço a vocês. Vou escrever brevemente a matéria sobre ele, eu só estou esperando alguns detalhes para poder divulgar e vocês também levarem adiante. Muito obrigada a todos vocês, uma excelente noite, e amanhã eu estou aqui novamente nesse bate-canal, trazendo assuntos de direitos humanos, ok? Aqui, muito obrigada à doutora Sandelane, que fez vários comentários aí, a você que está nos assistindo até agora, e até amanhã. Tchau, tchau.